gente, para quem não me conhece, tem algumas pessoas que não conhecem, meu nome é Marisete, tá? Eu trabalho lá no laboratório há exatamente 25 anos, junto com a Márcia, no setor de imunoquímica, tá? Eu vou falar um pouco dos exames laboratoriais do setor de bioquímica. Pra frente, para baixo, volta, e aqui do lado tem um... Ela vai passar aqui, eu Você não vai usar não? Porque você não usa nada. Porque a Maria tá assim. Tem outro laser ali, a ó. não ser que eu tenho, se você salvar a apresentação dela no computador. Tem um laser ali, ó. Então também não sei. Ué, quem que é esse? Aqui, ó. Pronto, ótimo. A Ana Luísa tinha um dele, será que é dela? Vixe, vamos pegar no final da aula e a gente puxa. Tá. Ah, é o Charles. Ele tá Tem o no mesmo, meio. aquele pagador e o registro. Quem? O Charles. Já pega o marcador disso daí pra você. Você sabe com quem então, mas? O Você devolve pra laser, ele? o laser eu não sei, passo um negócio assim. Agora isso aqui tá com ele, eu não sei se eu vou perguntar. Cria consciência, sabe o que você pergunta? Mas você também Ele é desse? se alguém falar alguma coisa, você não fala então. Ah, não, pergunta. Meu chefe não tá de férias. Ah, é? Então vou Você devolve o autor. Desculpa, viu? É na bolsa. Isso aqui é ó. Os exames laboratoriais eles são realizados em 3 fases distintas. A fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. A fase pré-analítica ela começa com o paciente sendo avaliado pelo médico até a coleta da amostra. Nessa fase ocorre a maior porcentagem de erros, né? Em torno de 60 a 70%. Esse alto índice é por ser uma fase totalmente manual, né? Dependente de pessoas, que pessoas erram. A fase analítica é a realização do exame em si. O percentual de erro é bem menor, hoje principalmente por causa da automação, porque nossos exames são feitos em equipamentos automatizados. E a fase pós-analítica é a avaliação dos resultados, a liberação do laudo e a avaliação do laudo pelo médico, né? Essa fase, a porcentagem de erro é mais ou menos 10%. Nessa fase aqui, volta a ser, tem uma parte que é automatizada, que a gente já tem no laboratório, por exemplo, o interfaceamento, que o exame já sai da máquina direto para o sistema hospitalar, não tem transcrição nenhuma, mas tem alguns exames que precisa digitar, que tem a possibilidade de ter erro de digitação, uma unidade trocada, uma vírgula. Isso. A próxima, pode passar o próximo. Na fase analítica, nós temos muitos interferentes. Tem muita coisa que implica na alteração de um resultado. Eu vou citar aqui alguns mais comuns, né? Que são os medicamentos que o paciente pode estar tomando, o jejum. O jejum, ele é muito importante, principalmente para a glicose, para o triglicérides, para o colesterol, tá? Um paciente que não fez um jejum adequado, provavelmente a amostra vai estar, não ficou bom isso aqui, né? A amostra vai estar lipêmica, tá? O transporte do material é muito... melhor, né? Olha, a amostra lipêmica, a amostra hemorrágica e a amostra ictérica, tá? Transporte do material tem que ser feito de maneira adequada também, para evitar a hemólise,
tem que estar na temperatura adequada, tá? Filmagem. A centrifugação tem que ser de acordo com as especificações do fabricante da centrífuga, tem que estar centrifugar no tempo que o fabricante recomenda e na velocidade da centrífuga que o fabricante recomenda, tá? Uma amostra mal centrifugada pode ter um resultado falso negativo se tiver um coágulo, por exemplo. Quando o aparelho for aspirar a amostra, ele não vai aspirar o volume suficiente e pode dar um resultado bem abaixo do esperado. Reagentes. Os reagentes, tanto no método manual ou automatizado, a maioria dos nossos reagentes, eles são armazenados em geladeira de 2 a 8 graus, tá? Para você trabalhar, sempre, tanto no método manual ou automatizado, você vai retirar o reagente da geladeira, esperar atingir a temperatura ambiente, para depois você colocar na máquina. Reagente é extremamente sensível. Se o reagente deteriorar, oxidar, infelizmente você perde aquele kit. Você tem que trocar, você tem uma qualidade de resultados. Quem trabalha comigo sabe, né, Márcia? Só do valor que tem uma calibração bem feita e a manutenção diária, semanal, quinzenal, mensal dos equipamentos. Para você ter qualidade de exames, as suas calibrações têm que estar em dia e os seus equipamentos têm que estar com as manutenções em dia, tá? Isso, pode passar. Agora eu vou falar um pouco de procedimento manual. Hoje, praticamente na bioquímica, não temos, mas eu vi que cobra no concurso. Eu vi questões com relação a isso. E assim, toda a automação ela foi baseada nos métodos manuais, né? Tudo partiu dos métodos manuais. Quando eu entrei aqui na UF, eu fiz prova, caiu uma questão prática para mim. E a questão que caiu era igual essa aqui, era uma dosagem de glicose. Eu estava tão nervosa que eu tremia, pipetinha no tubo. Mas deu certo, bati a pipeta no tubo. Quando você vai fazer uma dosagem manual, você precisa ter o branco. Olha, no branco só vai reagente de cor, tá vendo? Ele é um controle do meu reagente. É para garantir que o meu reagente está legal. Precisa ter o padrão. O padrão, ele vem com a concentração definida. Na bula do kit, o fabricante já manda com a concentração definida, tá? E os testes. Se eu tiver 10 pacientes, eu vou numerar 10 tubos de teste, de 1 a 10. Cuidado para na hora de pipetar, não trocar a amostra. O método manual tem muito risco, tá? Então a gente fazia assim, uma bateria de mais ou menos uns 10 para não ter troca. Aí eu vou colocar 10 microlitros da amostra e no padrão 10 microlitros do padrão e o reagente de cor. Olha, tá vendo? Branco, padrão e aqui a amostra. Depois que faz a pipetagem, geralmente cada técnica tem a sua receita de bolo, tem a sua agulha. Mas normalmente você coloca incubado no banho-maria. O tempo que você vai deixar incubado também depende do teste, tá? E após esse período a gente vai fazer a leitura. Pode passar. A leitura, quase todas as metodologias, tá? Da bioquímica trabalha com o espectrofotômetro, a leitura espectrofotométrica. O que é um espectrofotômetro? É um aparelho que vai medir a intensidade da luz transmitida pelas soluções. Como que funciona? Olha aqui, ó. O aparelho é isso aqui, tá? Tem uma fonte de luz, aqui tem uma peça que chama monocromador.
ela vai dividir a luz em cores, ou melhor, comprimentos de ondas individuais. Aí aqui tem uma abertura, você seleciona qual comprimento de onda você vai trabalhar. Por exemplo, eu vou dosar a glicose. Aí na bula vai falar, ó, faça leitura em 520 nanômetros. Eu vou dosar o colesterol. Aí na bula fala, faça leitura em 400. E eu vou selecionar esse comprimento de onda por essa abertura aqui. Tem um botãozinho, você seleciona. Aqui, ó, no violeta aqui, é 380 nanômetros. No vermelho é 780. Abaixo do violeta é o UV, ultravioleta. E acima do vermelho é o infravermelho. Hoje, algumas dosagens dos equipamentos estão lendo nessa faixa aqui. Quando a gente trabalha no manual, a gente só consegue ler nessa faixa aqui, que chama a faixa visível, que é onde a gente vê as cores, tá? Aqui tem uma cubeta com a amostra, onde eu vou colocar cada amostra que eu vou fazer a leitura, né? Essa luz vai incidir sobre a amostra e esse aparelho aqui vai detectar a absorbância. Pode passar. Depois feito isso, a gente vai calcular o resultado. Como que a gente calcula o resultado? Olha, nesse caso aqui, era uma dosagem de glicose, tá? A concentração do meu padrão é 100 mg por decilitro. A concentração do teste é o que eu quero saber, tá? A absorbância do padrão, eu li lá no espectrofotômetro. E a absorbância do teste também eu li. Então, um exemplo aqui de como que calcula. A concentração eu já sei que é 100. A absorbância do padrão deu 0,222. E a do teste deu 0,208. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular qual que é o fator de calibração, tá? O fator de calibração vai ser a concentração do meu padrão, que é 100, dividido pela absorbância do padrão, que é 0,22, que vai dar, ó, 450. E o teste, como que eu vou achar o valor? Eu vou multiplicar esse fator pela absorbância do teste, que, ó, deu 0,208, tá? E vou chegar na concentração da glicose, que é 94 mg por decilitro. Então, esse é o cálculo manual. Isso eu já vi questões nas provinhas que costuma cair, tá? Além de Lambert-Williams, toda metodologia que envolve espectrofotometria, ela está fundamentada na lei de Lambert-Williams. O que essa lei fala? De uma maneira mais simplificada, ela fala o quê? Que a absorbância é diretamente proporcional à concentração da solução da amostra. Então, quanto mais concentrada a amostra, maior vai ser a absorbância, tá? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apaga a luz aí um pouquinho, só um pouquinho. Olha, tá vendo a diferença de concentração? O mais concentrado, ele tem uma cor mais intensa. Com esses 7 padrões aqui, de concentrações conhecidas, o fabricante vai me mandar, olha, esse aqui, a concentração vamos supor, vou colocar um número hipotético, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 120. Eu já sei as concentrações. Eu vou ler cada um no espectrofotômetro, tá? Para ver a absorbância de cada um, para eu construir uma curva de calibração. Aí eu vou fazer uma calibração com 7 pontos. Eu vou construir uma curva de calibração. Quando eu entrei lá no setor de hormônio, as gavetinhas da Celeste estavam cheias de papel milimetrado. Fazia essa curva de calibração no papel milimetrado. Tem impressão que a Celeste trabalhou com isso, né? Então, você construir a curva, passa mais. Ó, você vai fazer um gráfico
no papel milimetrado, tá? Aqui, ó, cada concentração de cada tubo e aqui cada pontinha é a absorbância que deu. Você vai ligar esse ponto, como é que eu vou explicar? Você vai traçar uma reta daqui até aqui onde deu. E você vai fazer os pontinhos de cada padrão. Depois você vai traçar uma reta e com esse gráfico você é capaz de calcular as amostras de todos os pacientes. Aí eu vou ler, eu faço aquela dosagem que eu mostrei para vocês. Eu vou ler, a absorbância, por exemplo, deu 0,25 de um paciente. Eu vou traçar uma linha aqui até aqui, e aqui eu vou achar a minha concentração, vai dar 40 e alguma coisa. Entendeu? Com esse gráfico, antigamente trabalhava dessa maneira, liberava os resultados dessa maneira. Era muito trabalho, mas... Agora eu vou falar um pouco das principais metodologias, eu vou falar mais das metodologias que a gente usa no nosso dia a dia, tá? No mercado existem diversos fabricantes, diversas metodologias, cada fabricante escolhe a metodologia que funciona melhor no seu equipamento. Às vezes eles adaptam a metodologia para ter mais velocidade, para ter mais especificidade, para ganhar mercado. E aí eu vou falar um pouco assim, do que a gente tem no dia a dia lá. Isso aqui eu trouxe para vocês só a título de curiosidade. Como vocês vão entrar agora, eu tenho a impressão que vocês vão trabalhar com essa metodologia aqui. Eu acho que não. Tá? É química seca. Olha, cada slide você faz um exame. Dizem que você coloca só, acho que uns 10 microlitros de sangue aqui nesse slide e pronto, e bota no aparelho e pronto. Só isso. Não tem lixo líquido, não tem lixo sólido praticamente nenhum. Esse Adionsos que tem esse aparelho, ó, que chama Vitrus. Tá vendo? Esse slide aqui, ó, ele tem essa camada superior, tem essa camada inferior e aqui essa camada onde acho que absorve a amostra. Como é que chama? Química seca, é da Johnson's. Quando a gente colocou o último equipamento, a gente fez orçamento. Era bem mais caro e não foi possível, não passou na cotação. Mas tem muito lugar que já tem, tá? Vou te passar. Ó, colorimetria. A maioria das reações da bioquímica são colorimétricas, tá? Quase todos os testes que a gente faz na bioquímica são colorimétricos. É o método mais usado, né, em análise laboratorial da bioquímica. Ele se baseia na comparação da cor produzida por uma reação química com a cor padrão. De acordo com a intensidade da cor, você vai ver qual que é a concentração do analito que você quer analisar, tá? O método mais seguro, eu já falei, que é o que eu já falei, é o espectrofotômetro, né? Porque ele compara a intensidade da cor com o padrão. Aí os exemplos, o colesterol, o triglicérides, magnésio, creatinina e mais outros são feitos por essa metodologia. O espectrofotômetro é o mesmo que o calorimétrico? É a mesma coisa ou não é diferente? O método colorimétrico usa o aparelho, que é o espectrofotômetro, para fazer leitura. Tá? No equipamento, eles chamam fotomultiplicador. Mas a metodologia é bem semelhante, é a mesma coisa. Cinético. Esse método aqui, geralmente, ele é utilizado quando o que você quer analisar é uma enzima. Por exemplo, a transaminase, gama-GT, amilase, lipase, tá? Então, a atividade da enzima é analisada por meio da reação dela com um composto que é um substrato. A enzima vai ser analisada, ela vai reagir com esse substrato e vai dar origem a um produto final, geralmente acoplado com uma reação colorimétrica, tá? E aí vai ser lido de novo no espectrofotômetro e o método cinético,
geralmente são feitas leituras sucessivas. Por exemplo, 5 em 5 minutos faz a leitura e depois faz a médica, tá? Um exemplo de paz. O método cinético e enzimático, ele é bastante semelhante ao cinético. A diferença é que o analito, ó, não é uma enzima. Ó, o que eu estou analisando não é uma enzima, agora é o substrato. O substrato vai reagir com uma enzima específica também, vai ter um produto final, e é uma reação colorimétrica, tá? E também é a mesma forma, vai ser lido no espectrofotômetro, um exemplo, ureia. Turbidimetria. A turbidimetria está relacionada com turbidez, tá? Também é espectrofotometria, só que aqui vai medir a turbidez de uma amostra. Nesse método, você vai ver a redução da transmissão da luz por causa da turbidez da amostra, tá? Esse método, ele é muito utilizado para as proteínas, tá? Ó, C3, C4, que são os complementos, né? C3, C4, ASLO, PCR, fator reumatoide, as imunoglobulinas IgG, IgM, IgA, alfa-glicoproteínas, proteínas totais e albumina também pode ser feito por essa metodologia, mas aqui no laboratório é feito pela colorimetria, não é por esse não. Nefelometria. A nefelometria é uma técnica também para medir as concentrações das imoglobulinas, tá? E outras proteínas. A diferença é que a luz difundida é aquela que atravessa a solução, que não é absorvida, é que vai ser medida, tá? A luz que não é absorvida pela solução é que vai ser medida nesse caso. Na turbidimetria, a luz absorvida pela solução que é medida. Na nefelometria, a não absorvida pela solução. Isso cai, viu, gente? Cai demais esses trem, né? Turbi. Eletroquimioluminescência. Essa é a minha paixão. É a metodologia dos exames de hormônio, tá? Exemplo aqui é ferritina e procalcitonina. Ó, é uma reação baseada na luminescência, né? A partir de reações eletroquímicas em soluções. A eletroquimioluminescência é muito útil como método altamente delicado e seletivo, por isso que ele é usado na parte de hormônios e sorologia, tá? Combina as vantagens de ser uma análise quimiluminescente com a facilidade de controlar a reação por aplicação de potencial do eletrodo. Então, aplicam a corrente elétrica, por isso que é eletroquimiluminescência, e aplicando essa corrente elétrica, consegue controlar as reações, o tempo das reações, mais rápido ou menos. Próximo. Cromatografia líquida de alta pressão, HPLC. Essa metodologia, nós temos um equipamento no laboratório para fazer um único exame, que é hemoglobina glicada. Tá? Essa metodologia é padrão ouro. Nós temos a melhor metodologia que existe para a hemoglobina glicada no laboratório. Ela tem muita sensibilidade, tá? Alta velocidade de reação e grande desempenho com confiabilidade e rapidez na liberação de resultados. Quando não tinha ele, que ele é mais recente, não é? Quando você terminou lá, né? A glicada? Não cheguei a fazer glicada antes, não sei como é que era. Porque quando eu entrei lá já tinha esse aparelho. Ah, olha, não tinha. Você lembra? Eles tinham Porque muito fazia à tarde. A não era glicada porque pode era ser manual, feita não? no Cobas também. Ah, Tem kit para fazer no Cobas. Mas a doutora Paula faz questão dessa aqui porque é um padrão ouro, é metodologia de referência, de ponto.
Eu achava que era Já tem um tempo manual. bom que não, já tem um tempo bom. Antes de fazer a integração dos setores, já era esse Quando era Abbott, parece que tinha uma fase que você fazia manual. Quando né? eu entrei, Tinha que era memorizar, atrás de fazer parece. manual, É. eu não lembro. Mas eu acho que era outra metodologia, não era pro HPLC. Acho que era no equipamento da Abbott. Tá? Métodos utilizados na determinação de eletrólitos. Agora, especificamente o sódio, potássio e cloro, tá? Isso aqui também, quando eu entrei no laboratório, usava esse aparelhinho aqui, ó. Eu lembro da Eliada ficar a manhã inteira lendo sódio e potássio nesse aparelhinho aqui, ó. Fazia só isso. Era que um monte de becker em cima da mesa, assim, ó. Esse becker pequenininho, cheio de... para ler sódio e potássio. Primeiro você tinha... É tipo espectrofotômetro, só que isso aqui chama fotômetro e chama, né? Ele tem realmente uma chama aqui, tipo um bico de Bunsen, aqui dentro, tá? Aqui aspirava a amostra aqui, ó. Essa amostra era exposta à chama e queimava realmente. O potássio ficava uma cor assim meio violeta, a chama, e o sódio ficava amarelado. E tem o comprimento de onda que você seleciona para ler o potássio, depois você seleciona para ler o sódio, então você tinha que ler todos os sódios, depois ler todos os potássios. Agora, hoje, a gente trabalha com essa metodologia aqui, ó, eletrodos íons seletivos. Nós temos esse módulo acoplado no equipamento, tá? E que ele trabalha com eletrodo, ele trabalha com os eletrodos específicos. Tem o eletrodo do sódio, do potássio e do cloro, e tem um eletrodo diferente, de referência, né? E ele trabalha com as diferenças de potenciais. A amostra passa dentro do eletrodo e ele calcula as diferenças de potenciais, tá? Marisete, você falou do espectrofotômetro, eu trabalhei no espectrofotômetro. Trabalhou? Em 1987, a gente fazia glicose, porta pulidinha, colocava e levava pro caneco para ferver no fogão. Não, assim, tinha uma pessoa que fazia só glicose, Depois era muita coisa. Depois era Às glicose vezes eu lembro que enzimática. tinha gente que fazia, acho que era o Ricardo. O Ricardo fazia glicose, ureia e não lembro qual que era outra coisa, lá no laboratório da prefeitura. Ele fazia só 3 coisas. Não era creatinina, não. Era trabalhoso. Gente, quando a gente entrou, a gente fazia, gente, era as musas do sódio e potássio, era assim. Era triste. Vandir fazia só uma coisa também, não sei se era transaminase, era um desespero. Transaminase era no cronômetro, né? Porque tem várias Não sei se é importante, mas entender quando passa o controle, porque hoje um aparelho é bastante coisa, né? Ele é tão inteligente que ele sabe que ele vai ler, você precisa ficar perguntando nada. Para passar o controle, tem que passar cada controle, cada cápsula lá tem o seu controle, cada teste tem o seu controle. Na bioquímica tem um controle que chama PCC. Ele é para quase todos os testes. Aí você põe ele já faz de tudo, Pipeta, independente dos glicose, métodos. colesterol, triglicérides, açúcar, pipeta, tudo. Da bioquímica. Para o fator reumatoide tem controle separado. Qual mais tem separado da bioquímica? E as urinas, né? As urinas tem o linfocheque, que é um controle específico. Mas na bioquímica é assim. Já na sorologia, para cada teste é um controle. O hormônio tem uns que não. Na sorologia né, filho? E também ali Cada teste é um controle. bem nas provas eles cobram muito também, tipo assim, quantos controles passados para ver, tipo assim, Eu vou
conversar um pouquinho, só um negocinho de controle ali, às vezes te ajuda, né? Pode passar. Ela pediu para você. Agora eu vou falar um pouco dos exames que são mais solicitados de acordo com as patologias, né? Na diabetes, quando se suspeita de diabetes, o médico, para diagnóstico, ele pode pedir, geralmente pede a glicose, pede a tolerância à glicose e hemoglobina glicada. Na glicose, quando você dosa a glicose, o que você espera? O paciente normal tem que dar abaixo de 100, tá, gente? O pré-diabético, de 100 a 125. E o diabético, mais que 125. Dando o alterado aqui, o médico pode pedir o teste de tolerância à glicose. Ele vai confirmar a suspeita de diabetes quando a glicemia está alterada, tá? O que se espera? Após 2 horas de ingestão do destrozol normal, abaixo de 140, pré-diabético de 140 a 200 e diabético maior que 200. O médico pode pedir também hemoglobina glicada para fechar o diagnóstico, tá? Espera-se o quê? Hemoglobina glicada inferior a 5,7 quando tem baixo risco de ter diabetes. Risco de diabetes de 5,7 a 6,4. E diabetes se der igual ou superior a 6,5. A hemoglobina glicada, ela é um teste muito interessante porque consegue monitorar o paciente nos últimos 3 meses, no máximo 4 meses. Porque a hemoglobina, a vida útil dela é 120 dias, né? E aí aquele paciente que na véspera, geralmente a gente faz isso até meio que inconscientemente, na véspera de consultar, você faz tudo direitinho. Aí você vai lá, faz o exame, sua glicose dá ótimo. Mas só que antes você extrapolou muito. Hemoglobina glicada, ela mostra, né? Se ela der alterada aqui, ela mostra que sua glicose não ficou o tempo inteiro 90, 93, não, que teve período que ela foi no 150. O médico consegue identificar aquele paciente que não está submetendo ao tratamento do jeito que tem que ser, tá? Então, diagnosticou, a pessoa tem diabetes, tem que fazer o acompanhamento. O acompanhamento, a glicemia, ela pode ser pedida a qualquer momento, né? E a pessoa pode fazer até em casa mesmo, né? Tem os aparelhinhos que ela faz e monitora. O que se espera de uma pessoa que tem diabetes? O que se espera da glicemia? Criança e jovem tem que manter entre 90 e 145. Adulto, abaixo de 100, tá? Idoso, abaixo de 150. A hemoglobina glicada, o médico geralmente pede a cada semestre para ver se o paciente aderiu ao tratamento. A meta geral é até 7, tá? Em casos especiais, até 8,5 ainda pode aceitar. Paciente que tem insuficiência renal, não consegue ficar aqui. Glicemia pós-prandial. Ela é ideal para ajustar a dose de medicamento, tá? Após 2 horas, você espera o seguinte, meta geral até 160 e casos especiais até 180. Frutosamina a gente não faz aqui no laboratório. Ele é indicado também quando você quer saber um período menor que a hemoglobina glicada. Geralmente 2 semanas, ele consegue monitorar em 2 semanas, tá? Dislipidemias. Dislipidemias são alterações, né? Elevação do colesterol, do triglicérides ou a diminuição do HDL. E essas alterações, elas contribuem para a aterosclerose. O colesterol total é a soma do HDL, do LDL e do VLDL.
90% do colesterol é de origem endógena. Então, se você fez o exame, detectou que seu colesterol está 300, está alterado, eu vou fazer um regime, eu vou melhorar meus hábitos alimentares, dificilmente você vai abaixar esse colesterol de maneira satisfatória. Porque só 10% que é de origem alimentar. Então, quem tem hipercolesterolemia, geralmente tem que fazer tratamento medicamentoso, tá? A droga de escolha geralmente é simvastatina, mas tem que ser acompanhado por médico, porque isso aqui tem efeito colateral, tá? Agora, a boa notícia é que você não consegue baixar o colesterol total, mas você consegue melhorar o HDL com atividade física, né? Triglicérides. No triglicérides, o jejum é muito importante. Até na véspera de você fazer exame, é importante você ter uma dieta mais leve, porque senão seu triglicérides vai dar alterado e às vezes é por causa da alimentação, tá? Tratamento para hipertrigliceridemia, com uma dieta rica em vegetais, você consegue muito melhor, você consegue reduzir bastante os triglicéridos. Quando não é suficiente, tem gente que tem triglicéridos extremamente elevados, tem que tomar medicamento também. A droga de escolha geralmente é fenofibratos, mas existem outros medicamentos também. Quando o médico solicita uma avaliação, geralmente ele pede glicose, colesterol, triglicérides e junto pede também o ácido úrico, tá? O ácido úrico, quando ele está alterado, quando ele está aumentado, causa a gota. A gota, como no caso do colesterol, também 80% do ácido úrico é de origem endógena. Não adianta fazer muita dieta também não. Não vou comer nada de proteína para baixar meu ácido úrico. Se tiver um ácido úrico de 12, por exemplo, 11, 10, não adianta não. Não vai cair para os valores normais nunca. Só com dieta. A alimentação prejudica. Entendeu? Só com dieta não adianta. Não vai cair para 6, 6,5, que é o normal. Precisa tomar medicamento. Precisa fazer tratamento medicamentoso. E é o resto da vida. É uma doença muito triste. Muito pouco, porque 80% é produzido pelo seu organismo, não é por causa do que você ingeriu. E eles falam que, às vezes, quando come muita carne, come muito feijão, ele ataca, então não tem nada a ver, não? Está mais que provado que não. Posso tomar 20%. 20%. Melhora, mas não Para resolve. quem está nas crises, Não resolve. tem que tomar allopurinol, colchicina, que são medicamentos que vão interferir na síntese do ácido úrico. E tem um que chama besbropramona, que ele vai interferir, ele vai aumentar a excreção do ácido úrico. Aí funciona, aí dá certo. Hepatopatias. Nas hepatopatias, geralmente, pede-se PGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, às vezes proteínas. Passa o próximo aí. Tá, mais. Proteína e também a CPK. Pode voltar lá nas hepatopatias, por favor. E também, às vezes, pede Tromboplastina, atividade própria, pede também. Pede também, é verdade. A TGO e TGP, essas enzimas, elas estão presentes dentro das células do fígado. Quando tem uma lesão hepática, essa célula se rompe, né, e essas enzimas caem na corrente sanguínea e aumentam, tá? Gama-GT, ela é um marcador principalmente de hepatite alcoólica, tá, gente? Fosfatase alcalina,
A fosfatase alcalina, ela está presente no fígado e também ela está presente nos ossos. Então, aqui dá para ver o seguinte, quando a gama-GT está normal e a fosfatase alcalina deu alterada, não é um problema hepático, sugere que é um problema ósseo, tá? A fosfatase alcalina, ela aumenta fisiologicamente na adolescência e no terceiro trimestre de gravidez, que é quando tem crescimento ósseo, tá? Bilirrubina. Bilirrubina não é uma enzima, tá? Ela é um metabólito das hemácias. E ela ajuda na digestão de gorduras. Existe a forma indireta ou não conjugada e a direta ou conjugada. A forma indireta está presente primariamente no sangue, né? E a direta passa pelo fígado, onde já foi conjugada, e atua na digestão. Proteína total. A proteína total é a soma das albuminas e das globulinas, tá? Os valores altos são hepatite, hepatite alcoólica, doença inflamatória crônica, mieloma múltiplo. A CPK, o C-cal, creatinoquinase. Ela, em níveis muito elevados, acima de 1000, sugere hepatite induzida por droga, hepatite viral aguda, isquemia ou hepatite autoimune. Doenças renais. A maior parte das doenças renais só se manifesta quando mais de 50%, 50% a 75% da função renal já está comprometida. Isso é muito ruim, né? A ureia, quando a ureia está aumentada, geralmente pede ureia, creatinina, proteinúria, albuminúria, clearance de creatinina. Só que assim, a função renal, como a gente já tem uma certa experiência lá no laboratório, a gente sabe que afeta tudo a insuficiência renal, né? Eles têm um protocolo lá para pedir medicamento, a lista de exames que eles pedem desse tamanho, é de A a Z, né? Aqui eu pus só os principais, tá? A ureia, quando ela está aumentada, a primeira hipótese é a insuficiência renal, tá? A creatinina, ela ajuda no diagnóstico porque ela é sintetizada principalmente no fígado e nos rins e ela é produzida e excretada num ritmo constante. Então, por isso que ela é o exame de melhor escolha, tá? Metodologia. Eu coloquei isso aqui porque realmente eu vi nas provas, tá? Utiliza o princípio da reação de Jaffe, na qual a creatinina vai reagir com picrato em meio alcalino, formando um complexo de coloração vermelha e alaranjada. E aí a mesma história, vai ler no espectrofotômetro, vai ver a absorbância desse complexo, tá? Então essa é a reação de Jaffe, é creatinina mais picrato em um meio alcalino, que vai formar um complexo de coloração vermelha e alaranjada. Pode passar. Depuração endógena da creatinina ou clearance de creatinina, é a mesma coisa. Para monitorar a progressão da doença renal, o clearance de creatinina é uma alternativa mais fidedigna do que só o teste de creatinina, tá? Só que é um teste difícil de ser feito porque ele tem que ser feito em urina de 24 horas. E a coleta de urina de 24 horas é complicada, tá? Você vai dosar a creatinina da urina e a creatinina do sangue. Você vai medir o volume da urina, tá? E vai calcular de acordo com essa fórmula aqui. Olha, é a creatinina da urina sobre a creatinina do sangue, que multiplica o volume de urina em 24 horas, dividido por esse fator, que é para converter essas horas aqui em minutos, tá? Então, um exemplo aqui, ó. A creatinina urinária, 110. A creatinina do sangue, 0,9. O volume da urina de 24 horas, 1.200 ml. E o fator, 1.440. Então, você vai dividir esse por esse, multiplicar. 122 vezes 0,83 deu 101.
ml por minuto. Proteinúria. A proteinúria também, ó, é em urina de 24 horas, tá? Hoje está todo automatizado, a gente não tem que fazer cálculo nenhum, o aparelho libera resultados, tudo prontinho para a gente. A relação proteína-creatinina hoje está sendo mais pedida, muito mais pedida, aumentou bastante para a gente lá, porque é muito mais fácil. Faz na amostra isolada, não precisa de urina de 24 horas, tá? Como é que se faz? Você dosa, também já está tudo automatizado, o aparelho faz sozinho. Dosa a proteína, dosa a creatinina, divide a proteína pela creatinina, já libera para a gente a relação, tá? Não precisa de urina de 24 horas. Não, faz na amostra isolada. A relação. A relação, Ah, tá? tá. Essa aqui é a relação proteína, é outro exame, tá? Albuminúria. Albuminúria é para acompanhar paciente com diabetes, com hipertensão e pré-eclâmpsia, tá? Próximo, pancreatite. Na pancreatite, os exames para avaliar pancreatite, amilase e lipase, tá? A amilase, ela é responsável pela digestão de carboidratos, tá? Ela é o exame mais usado para diagnosticar e monitorar a pancreatite aguda. A lipase, ela digere gorduras e ela é mais sensível e mais específica do que a amilase, para o diagnóstico da pancreatite, tá? Na anemia ferropriva, dosam ferro e a ferritina. O ferro, geralmente, a gente libera também o índice de saturação da transferrina e a capacidade de ligação do ferro, tá? A ferritina é feita no módulo do hormônio, metodologia eletroquimiluminescência, e o ferro, colorimetria. Distúrbios eletrolíticos. Distúrbios eletrolíticos que envolvem os eletrólitos. Os principais eletrólitos que tem no nosso sangue são esses, ó. Sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, fósforo e o bicarbonato, tá? Esses eletrólitos são muito importantes. O equilíbrio eletrolítico é fundamental no nosso corpo. Ó, os distúrbios hidroeletrolíticos ocorrem quando há perda de grande quantidade de líquido. Né? No caso do suor excessivo, né, para atividades físicas muito extenuantes, quando tem alguma disfunção que está com poliúria, que é o excesso de urina, nos vômitos, na diarreia. O que são os eletrólitos, gente? São minerais que carregam a carga elétrica, olha, todos, ó, carga elétrica, tá? Quando estão dissolvidos em um líquido como o sangue, por exemplo. Essa carga elétrica, ela permite a regulação de uma série de processos. Gerencia a pressão arterial, o pH do sangue, a reconstrução de tecidos danificados, a contração dos músculos, o potássio está muito envolvido na contração do músculo cardíaco, né? Hidratação, entre outros. Os rins trabalham em conjunto com outros hormônios, o ACTH, por exemplo, a aldosterona, para manter os níveis de eletrólitos em equilíbrio. Esse equilíbrio é importante para quê? Para o funcionamento de todos os outros processos corporais, tá? Pode passar. Marcadores cardíacos. São as substâncias que são liberadas no sangue quando tem uma lesão cardíaca. A medida desses marcadores é para diagnosticar, avaliar e monitorar os pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda. Então, pelo gráfico aqui, ó, troponina é o marcador que mais sobe, tá? CPK é o marcador que sobe primeiro. CKMB, ele sobe junto com a troponina. Passa que no próximo tem um quadro que explica melhor. CK total, CPK, se a creatina quinase do fígado, tá?
olha aqui, ó, o CPK. Tecido de origem, coração, cérebro e músculo esquelético. Razão de aumento. Quando é que ele aumenta? Aumenta na lesão muscular, na lesão esquelética ou na lesão cardíaca. Então, não é específico, né? Tempo para aumentar, ele vai aumentar 4 a 6 horas após a lesão, tá? CKMB também, ó, altera na lesão muscular, na lesão cardíaca e ou esquelética. O tempo para aumentar é a mesma coisa da CPK, tá? 4 a 6 horas após o infarto. Mioglobina. Aumenta na lesão muscular ou na lesão cardíaca. E aumenta antes que os outros, tá vendo? 2 a 3 horas após a lesão. Ó. Então dá uma diferença de 1 hora aqui, ó, 2 horas. Só que nós ainda não trabalhamos com a mioglobina. E a troponina é o exame de escolha, é o teste de escolha. Por quê? Porque ele só aumenta na lesão cardíaca, tá? Só que o tempo para aumentar é um pouco maior. Então, por isso que tem que fazer também CK, CKMB, porque às vezes você já suspeita que se der alterado, né? E se fizer a troponina, às vezes ainda não alterou. Se fizer só a troponina. Quanto tempo tem? 9h35. Tem 25 minutos. tem 9h35 agora? 25 minutos. 25 minutos? Passa aí depois. Isso. Você quer Passa, passar? pode passar. Olha, isso aqui, umas dicas. Assim, é coisa boba, mas às vezes você perde uma questão por uma coisa boba, tá? Ó, quando fala de basal, hoje mesmo a pessoa me perguntou lá, o que é cortisol basal? Cortisol basal é na curva, é o tempo zero. É a primeira coleta que eu faço. Glicemia basal é o tempo zero. É a primeira coleta, tá? Ó, não confundir hiperuricemia com hiperuremia, tá? Hiperuricemia é o ácido úrico aumentado. Hiperuremia é a ureia aumentada. Hipercalcemia e hipercalemia, tá? Hipercalcemia, cálcio aumentado. Hipercalemia é o potássio aumentado. Hipernatremia, sódio aumentado. Como que eu vou identificar? Tá falando que é uma enzima. Como que eu vou saber se é uma enzima, se é uma proteína, se é um hormônio? Como que eu vou identificar uma enzima? A enzima tem essa terminação ase, tá? Amilase, lipase, transaminase, tá? Colinesterase. Eletrólitos. Como que eu vou identificar que é eletrólito? Já falei lá atrás, pela carga elétrica. Ele vai vir Mg2+, Na+. Aí você identifica que é um eletrólito. Conversão de unidades. Eu não sei se vocês têm dificuldade disso aí também. Coloquei aqui não, coloquei aqui na forma mais simples. Ó, 1 grama, isso aqui é um exemplo básico, bobinho mesmo. 1 grama, 1000 miligramas. Como que eu vou transformar grama em miligrama? Vamos supor que eu tenha 5 gramas. Eu vou multiplicar por 1000, né? Porque 1 grama é 1000 miligramas. Então, 5 gramas vai corresponder a 5.000 miligramas. Você multiplica por 1000, ou se você não quiser multiplicar por 1000, você vai andar 3 casas para a direita. Você vai acrescentar 3 zeros. Porque aqui no 1000 eu tenho 3 zeros. Então, eu vou acrescentar 3 casas. E o contrário. Eu tenho miligrama e eu quero transformar em grama. Eu tenho 5.000 miligramas e eu quero transformar em grama. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1000, tá? 5.000 por 1000 vai dar 5.
Ou eu vou andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. E vou botar a vírgula aqui, vai ficar 5, que essas casas aqui não vão ter nenhum valor depois da vírgula. Tá? Ah, mas aí na hora da prova você fala, meu Deus, o que é para a direita, o que é para a esquerda, como é que é, não lembro. Faz uma regra de 3, que é muito mais simples, não tem erro, né? Você faz a correspondência, 1 grama tem 1000 miligramas, 5 gramas tem X, que é o que eu estou procurando. Você vai multiplicar cruzado, ó, o X vai ser igual a 5 vezes 1000 dividido por 1. Nossa, cara. Aí agora eu vou falar um pouquinho disso aqui, ó, precisão e exatidão, tá? O que eu quero para o meu controle de qualidade, no meu dia a dia? O que eu quero? Eu quero isso aqui, gente, ó. Eu busco isso aqui, tá? Aqui no amarelo, eu considero um desvio. O laranja, 2 desvios. O azul, 3 desvios. Aqui eu tenho exatidão, porque todos os meus resultados estão bem próximos da minha média, tá? E eu tenho precisão, porque estão todos dentro de um desvio, tá? Nesse caso aqui, eu tenho exatidão porque estão todos dentro de 2 desvios, tá? Mas eu não tenho precisão, porque eu gostaria que todos estivessem aqui, ó, que é o que eu busco, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho precisão? Tenho sim, porque todas as minhas amostras estão bem próximas, né? Reproduziu muito bem. Em termos de valores, isso aqui deve ter dado uma diferença mínima. Porém, eu não tenho exatidão, porque está lá no 3 desvios, isso aqui não serve para mim. Eu preciso dos meus resultados aqui, ó, tá? Nesse aqui eu não tenho precisão e nem exatidão, né? Eu não tenho nenhum próximo da minha média e eu também, tá cada um no lugar, ó. Então, no dia a dia, o que a gente precisa, quando a gente trabalha com controle, a gente precisa disso aqui. Controle de qualidade, cada laboratório define suas regras, tá? Tem as regras de Westgard, é uma referência para a gente seguir. Elas são rígidas e aceita, se você seguir ao pé da letra, você nem bota a máquina para trabalhar. Não tem como. Então é bom senso, né? Às vezes você fala, não, hoje você pode passar. Hoje, foi só hoje, um nível passou, o outro não. Vamos amanhã a gente calibra de novo, amanhã a gente acompanha, tá? A gente procura seguir as regras, mas assim, não pode ser ao pé da letra, não nem trabalho. Agora os exercícios, né? Aqui tem os exercícios. Vamos ver agora, para responder, né? Ó, Lambert-Beer a gente falou, né? Então, a lei de Lambert-Beer, ou lei de Beer, com a definição, a concentração de uma substância diretamente proporcional à quantidade de energia radiante absorvida ou inversamente proporcional ao logaritmo da energia radiante transmitida, a minha estava mais fácil, está relacionada a qual equipamento, gente? Qual equipamento? Fotômetro, ou espectrofotômetro, ou fotocolorímetro, tá? Tudo a mesma coisa. A próxima questão. Para realizar a dosagem da creatinina, quem quer vir fazer essa questão aqui para mim? Quem o Leandro está aí pertinho. Aí, se vocês me falar aqui que eu tenho que escrever, eu faço. Vai lá. Sozinha. Tem giz aí? Você guardou o giz do quarto, Ó, você vai para, vamos ler primeiro. Para realizar a dosagem da creatinina sérica, foram determinadas as absorbâncias do tubo contendo a amostra desconhecida. Então, a absorbância do teste, põe o desenho aí, é 0,75. 0,75. A absorbância do padrão
é 1,0. Sabendo-se que a concentração da amostra padrão, concentração do padrão, C, um grande P. Concentração do padrão é 2 miligrama por decilitro, tá? E que a reação obedece à lei de Lambert-Eaton, marque a alternativa que apresenta a concentração de creatinina na amostra desconhecida. Então, o que põe aí? É concentração da creatinina, que é o que eu quero. Que é o teste. É o X. Teste. Como você vai fazer para calcular? Você perguntou para mim? Eu vou colocar. Primeiro você vai determinar o seu. Que eu tenho. Você vai calcular o fator. Passou, Márcia. O fator de calibração. Qual que é o fator de calibração? Não, conhece? para trás, gente. É a concentração do meu padrão. A concentração do seu padrão. Concentração do meu padrão. 2 dividido pelo Ela seu fez. do seu padrão. Põe isso, a concentração. Dividido por. É uma continha. Dividido por 1. Qual o seu fator vai dar? Quanto? 2. 2 dividido por 1, 2. Se errar, está lascado. Aí você vai, agora o que você vai fazer? Absorvância do teste. Põe aí. Do teste vezes o seu fator. Põe 10,75 que é absorvância. 10,75 vezes o fator. É igual a. Vai dar quanto? Tem que fazer aqui, ó. Não. Olhando. 7,5 vezes 2. 1,5. Trazer seu menino fazer a conta com você. 1,5 miligrama por decilitro. Então vamos lá. Eu ia só escrever, gente. Eu não ia fazer. Parabéns, Poliana. Isso bem, Poliana. Ganhei a estrelinha. Ainda mais fazer Próximo. Letra C. A resultado lá, né? Volta lá. Letra C, ó, 1,5. Isso. Assinale a alternativa correta. Olha, a lipemia e a hemólise intensas não interferem nas determinações da enzima creatinoquinase e potássio, respectivamente? Interferem. Hemólise, gente, por potássio é muito sério. A gente nunca deve liberar um potássio com soro hemolizado. Quando não tem jeito, que você colhe, aí você pede recoleta, né, Camila? O trem volta a hemolizar de novo. Você fala, meu Deus, como é que eu faço isso? Aí você solta, mas você coloca no laudo para o médico. Fala, olha, o potássio deu isso, mas tem hemólise no soro. Porque o valor de referência do potássio, o potássio aumentado é muito grave para o paciente, mas o potássio diminuído também é muito grave para o paciente. Então, a hemólise, ela aumenta o potássio. Então, se você fala para o médico que aquele potássio está alto e ele dá uma medicação para ele baixar, e ele não estava alto e baixa demais, é ruim para o paciente, é grave também, né? O potássio, ele controla a musculatura cardíaca. Então, é muito sério, tá? Então, essa está errada. O material biológico recomendado para a realização da hemoglobina glicada por cromatografia de alta eficiência é o soro, plasma heparinizado, gente? Não. Qual que é? EDTA? A eletroforese de proteínas em gel de agarose quantifica percentualmente a albumina a partir das concentrações da proteína total, entre outras frações? Não, quantifica as globulinas, tá? Não é a albumina. A proteína total é a soma da albumina com as globulinas. A eletroforese, ela quantifica as globulinas, as frações das globulinas, tá?
a determinação da fração HDL colesterol é realizada por cálculo, aquela fórmula lá que você falou. Da fração da HDL é realizada por cálculo pela fórmula de Fred-Wald, sendo que não é aplicável quando a concentração do colesterol for superior a 300. É verdade, quando a concentração do colesterol é superior a 300, você não pode calcular HDL. A gente não calcula HDL, a gente dosa, tá? A gente não calcula. O LDL, o aparelho, ele calcula se o triglicérido estiver abaixo de 400. Nós temos o kit também para LDL. Quando já está tudo configurado no equipamento, quando o triglicérido está acima de 400, o aparelho dosa o LDL. Se está abaixo de 400, ele calcula, tá? A depuração plasmática ou clearance de creatinina necessita de determinação de cálcio e ureia na urina para o seu cálculo final, juntamente com o volume urinário e concentração de creatinina no soro e na urina. Lembra lá do clearance de creatinina? O que entra naquela fórmula? Vocês lembram? Entra cálcio e ureia? Então está errado. Tá? Então a resposta correta é essa aqui, ó. Próximo, Márcia. Assinale a alternativa que apresenta hormônios que podem ser quantificados na rotina laboratorial e que também podem ser classificados como marcadores tumorais. Qualquer resposta, só lá. Hormônio. A? Não. Eu acho que é B. Ah, não, peraí. Acho que é ele. A CPH e Não. B. Marcador tumoral? Agora que eu tô me ligando, eu achei que era marcador carzinho. Marcador tumoral. Tumoral. O HCG. Ó, o HCG é, a alfa-fetoproteína é, o PSA é. Mas a asa não O é. ácido não é. Eu acho que é a letra B, que é a calcitonina. É o seguinte, o que vocês têm que ficar muito atentos, porque eu acho que aqui tem uma pegadinha, eu acho. Ó, CPK, fosfatase, CPK não é marcador tumoral, né? Fosfatase ácida prostática é o marcador tumoral. Então essa já não é. Alfa-feto é o marcador tumoral. Antistreptolizina é o marcador de infecção. Então não é. Fosfatase alcalina é um marcador tumoral, gente. E antígeno prostático específico é um marcador tumoral. O adrenocorticotrófico não é marcador tumoral, tá? Está relacionado com o sistema, com distúrbio eletrolítico. Lactato, ele é produzido na degradação muscular, não é também. Então, para mim, ficou essa e essa. Por que não é essa? Porque fosfatase alcalina não é um hormônio. Viu? A fosfatase alcalina é marcador. É um marcador tumoral ósseo. Só que não é um hormônio. Só que não é um hormônio. E lá, ó, tá falando, ó, que apresenta hormônios que podem, tá? Pegadinha. Você tinha me perguntado, Paulinha, das frações do colesterol? Para você calcular, Pois é. Calcitonina, ele não vem escrito para a gente colocar calcitonina, é procalcitonina. não, calcitonina. Calcitonina a gente não faz. Calcitonina está relacionado com a tireoide. É câncer da tireoide. Calcitonina e paratormônios são meio
andam juntos, tá? É câncer da tireoide. A procalcitonina é um marcador de septicemia, de infecção. Não tem nada a ver com a procalcitonina. Quando começou também eu achava que era parente, mas não é. Calcitonina, marcador De câncer de tireoide. Procalcitonina. E a procalcitonina é marcador de infecção, de septicemia. Septicemia, bacteremia, tá? Poliana, eu vou te dar um exemplo aqui do... Vamos supor que eu tenho um colesterol total de 400 em colesterol. E eu tenho um triglicéridos de 180. E eu quero calcular, eu tenho um HDL de 40. Aí me perguntam na prova lá, qual que é o valor do LDL, do VLDL, tá? Cai. O VLDL é o triglicéridos dividido por 5, tá? É o triglicéridos dividido por 5. 180 por 5 dá quanto, Márcia? 180 por 5. 25, 8 por 5. 15 por 5 dá 3. 36. 30 e alguma coisa. 36. 36, né? Então, VAD é 36. É o triglicéridos dividido por 37 dividido por 5, tá? Então, agora aqui, ó, o colesterol total é a soma, né? De todas as frações. Eu tenho o VLDL, que é 36. Eu tenho o HDL, que é 40. E eu preciso saber o LDL. Então, é só tirar. Eu vou somar 36, 40, 76. O colesterol total é 400. 400 menos 76 vai ser o meu LDL. 334. Quanto? 334? 34. Então vai dar 334. Essa que pegou o meu colesterol. Então você já sabia de cor. Então isso aí também cai. Isso aí também costuma cair, né? Esses cálculos. Triglicéridos por 5 é o VLDL. O total é... Bom, gente, é isso que eu te E muito trouxe. bom. E para quem achou a aula cansativa, chata, tá pensando em sair daqui agora e passar no boteco para tomar uma, ó, cuidado com a insuficiência renal aguda. Vacilei. Gosto mais, né? Muito bom. Muito bom. Vai dar certo. Siga Ó, surpresa. tô torcendo por vocês, viu? Vai dar certo. Muita atenção na hora de ler as questões, gente. Um ponto, uma vírgula, muda muito. Leia e releia quantas vezes for necessário.